Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Clau do Estante da Clau e hoje a gente vai falar sobre este livraço chamado Minha Sombria Vanessa, de Kate Elizabeth Russell. Mas se você tem algum problema, alguma dificuldade com temas difíceis como pedofilia, este vídeo não é para você. Esse livraço aqui é um livro que fala sobre abuso sexual por parte de um homem de 42 anos e a vítima é uma menina de 15 anos que não se vê como abusada. Eu que trabalhei com abuso sexual, com crianças e adolescentes vítimas de violência, posso garantir para vocês que este livro, essa autora, ela descreve muito bem o que é o abuso, como se dá o abuso, as consequências de um abuso, como as meninas se sentem depois de abusadas, todo o entorno, como é que a sociedade vê o abusador e a pessoa abusada, como é que acontece o abuso na vida real. A maior parte dos casos de abuso se dá partindo de alguém que a criança confia. Estupro na rua, num bar, isso é a minoria dos casos. A maioria dos casos se dá por parte de um padrasto, do namorado da mãe, de um primo, de um vizinho, de alguém que a criança, de um professor, alguém que a criança, adolescente conhece e muitas vezes pelo qual nutre bons sentimentos. Na vida real, o abusador, ele começa cercando a sua vítima com agradinhos, com balinhas com docinhos, ou com elogios, ou como você é madura, como você é especial, você é a mais bonita de todas. E a criança, a adolescente, se sente especial, se sente poderosa, se sente melhor, talvez tenha já um furo emocional que faz com que ela queira acreditar naquilo e não se dê conta do que está por vir. Acontece que o abusador, ele se vale disso e vai minando as forças daquela criança, vai enchendo ela de elogios e de presentes e de tudo, até conseguir abusar. Quando abusa, o abusador começa com um jogo de culpa. E às vezes esse jogo de culpa não é uma ameaça, não é se tu contar pra tua mãe eu vou te matar. Isso acontece também. Mas o jogo é de culpa, olha só, se tu vê, se tu contar, eu vou ser preso. E eu te amo tanto, tu não quer que eu seja preso. Ou vai ser ruim pra ti, fulana. É dito com todo o amor, todo o carinho. Fulana, não faz isso, não conta. Imagina só tu contando que foi abusada. Eu te amo, eu não tô te abusando, tu quis, né? Tu quis que eu fizesse, né? Tu concordou, né? E imagina tu contando pra alguém que tu foi abusada, os olhares que vão ter pra cima de ti, tu vai ficar marcada, tu não vai conseguir emprego porque vão te achar esquisita. É assim que o abusador age. E este livro retrata isso. Mas eu queria deixar de alerta. Esse livro também relata como a sociedade vê as pessoas que são abusadas, como existem adultos em volta que não protegem a pessoa abusada, como muitas vezes o abusado conta sobre o abuso e ninguém é capaz de levantar e ir lá dizer pro abusador que vai ser preso, que é contra a lei, que é crime, que é etc, etc. Muitas vezes a criança que é abusada, quando conta para a família não acredita. E a família não protege. E a criança continua sendo vítima, até que um dia alguém vai conseguir captar essa mensagem e daí sim proteger. Eu não quero dizer o que aconteceu aqui no livro, se isso aconteceu, se isso não aconteceu. Eu tô contando para vocês a realidade e que é bem retratada aqui nesse livro. Outra coisa que o livro retrata bem é que quando o professor é denunciado por uma outra menina, essa menina acaba sendo ela própria penalizada, porque por fatos que vão acontecer no livro, eu não vou contar,
mas caem em cima dessa menina nas redes sociais e essa menina que faz a denúncia se torna uma agressora, digamos assim, perante os olhos de algumas pessoas. Hoje nem se fala que nas redes sociais as coisas estão se invertendo muito. As pessoas estão se metendo na vida das outras, as pessoas estão dizendo que não devem, bobagens nas redes sociais, principalmente com relação ao abuso. Eu queria deixar claro, isso é um tema que me é importante, porque trabalhei com isso e sei o quanto essas meninas sofrem e quanto muitas pessoas tornam essas meninas predadoras sexuais, como se essas meninas de 15 anos fossem maduras o suficiente para quererem, né? Elas quiseram, elas permitiram. Vejam bem, meninas de 15 anos são meninas de 15 anos. Embora as pessoas achem que, olha o corpaço dela, é uma mulher. Ela é uma mulher de corpo, não de cabeça. Uma menina de 15 anos pode achar que sabe o que está fazendo, mas ela é muito menina. Se aos 20, aos 30, a gente faz coisas que se arrepende, imagina aos 15 anos, que não temos a cabeça muito bem formada ainda. Às vezes, ou a maioria das vezes, quando nós temos 15 anos, nós nos achamos maduras. Nós achamos que nós sabemos de tudo. Não sabemos. E você, adulto, tem que saber que a sua filha de 15 anos só parece grande. Ela não é grande. Se a sua filha for fazer uma tatuagem aos 15 anos e o tatuador fizer tatuagem nela, ele está cometendo um ilícito. Ele não pode mexer com uma menina de 15 anos para fazer uma tatuagem porque ela quis, porque ela pareceu grande. Vocês imaginem um abuso sexual. Uma menina de 15 anos é sempre a vítima. Mesmo que ela queira, ela é a vítima. Porque o adulto é adulto. Este sim tem a cabeça formada e sabe o que está fazendo. Este livro retrata muito bem isso. Retrata também... é muito pesado. É todo um enredo. Como ele diz para a menina que a ama, que ele vai buscar em outras, também o amor dela. Ou seja, ele abusou de outras também. Mostra tudo que ela sentia no sexo com ele, que era um sexo ruim. Enquanto se relacionavam sexualmente, a cabeça dela descolava daquele momento e ia para outro lugar, porque ela não gostava daquilo. O que ela queria era a atenção dele. E o abusador, como todo bom abusador, bom, entre aspas, sabe muito bem onde está o ponto fraco da sua vítima. E ele fazia parecer que as fraquezas dela eram fortalezas. Ele a elogiava, ela era a mais linda de todas. Ele direcionou a mente dela para que ela lesse coisas de interesse dele. Lolita, que é um romance que fala sobre o relacionamento de uma menina de 13 anos, se não me engano, com um homem mais velho. Ele direcionou toda a leitura dela para que ela entendesse que, olha, que é possível, que era natural um homem mais velho se apaixonar por uma menina mais jovem. O livro é excepcional para mostrar isso, o abuso. Eu marquei várias coisas aqui. Eu sempre marco nos meus livros o nome dos personagens, referências de alguma frase, alguma coisa que eu acho interessante. Se no livro eles falam sobre algum autor, sobre algum livro, sobre alguma música, eu marco. Eu gosto de ter essas referências. Claro, e nesse livro, um dos personagens, o abusador, é o professor, e ele indica vários poemas para a menina, e ela faz aula de literatura, e ela tem... ela discute literatura um pouquinho, né? Então, eu marquei tudo isso. Coisas que eu gostaria de frisar e que estão no livro. Eu não quero contar, como eu disse, a história para não dar esse spoiler, mas o livro trata desse abuso, né? E coisas que eu gostaria de frisar que o livro conta. O livro diz que abuso não é uma história de amor. Esta não é uma história de amor. Se vocês
ouvirem isso da boca de uma menina, mostrem para ela que porque ele está dizendo que a ama, isto não é amor. Amor não se dá desta forma. Um homem muito mais velho pegando uma menininha que não entende o que está fazendo. Amor é entre cabeças iguais, digamos assim. Entre pessoas que sabem o que estão fazendo, daí sim. Amor não é isso. Cuidado com esses relacionamentos díspares. Depois que a menina tem cabeça feita, que a menina tem, ou o menino, já é maduro o suficiente para não ser levado por uma lábia, por uma conversa. Daí a gente pode falar de diferenças de idade, pode haver relacionamento sim entre mulheres mais velhas e homens mais jovens, entre homens mais velhos e mulheres mais jovens, claro que pode. Mas desde que haja uma igualdade de pensamento. Vocês me entendem? Desde que haja um relacionamento homogêneo, digamos assim. Outra temática que fala, e sim, e tem a ver com a culpa, é ela não enxergar que é um abuso, porque ela quis em determinado momento, ela quis esse relacionamento, e as crianças abusadas, elas também têm isso. Na vida real, elas dizem, elas se comportam de forma a nos dar a entender que será que elas deram causa ao abuso? Será que elas facilitaram o abuso? Outra temática é de adultos estarem percebendo e não fazerem nada. Porque em determinado momento entra um adulto na sala do professor e eles estão muito próximos um do outro. Não estão fazendo nada de especial naquele momento. Mas o professor nota que há um relacionamento entre aqueles dois e verbaliza. Ah, tu tá com um brinquedinho novo, hein, fulano? Algo assim. E esse professor não faz nada por ela. Esse professor não denuncia este outro professor. Outra coisa que mostra este livro é uma vida interrompida. Uma vida dessa menina que ela viveu. Ela está com 32 anos no presente. O livro se passa entre o passado e o presente. Ela retorna quando ela tinha 15 anos e volta para o presente, que ela tem 32, se eu não me engano. E aos 32 anos, ela está querendo começar agora a se curar dessas feridas, o que está muito difícil. Ou seja, metade da vida dela, ela passou em sofrimento por causa destes abusos. Abuso sexual é algo que marca. No caso dela, não foi um estupro, foi um relacionamento consentido, mas foi tão dolorido, tão difícil, que há 17 anos que ela fala disso. A autora faz questão de frisar que essa não é a história dela, que essa é uma história inventada, que pode ter coincidências com a história dela, porque talvez se passe no mesmo estado que ela mora, alguma coisinha ou outra, mas que isso é natural, né? O escritor, quando escreve, é mais fácil escrever sobre aquele meio onde que ele conhece, aquela cidade, porque ele sabe dizer, conhece as estradas vicinais, as casas, ele consegue descrever melhor aquilo que ele já viveu, né? Mas ela faz questão de dizer que não é a história dela, que não tentem ver pelo em ovo, como a gente diz. Eu creio que eu não consegui passar para vocês a resenha do livro. Eu mais falei de abuso do que do livro. Mas as duas coisas se confundem, porque o livro fala exatamente disso que eu falei. É uma leitura excepcional, importantíssimo ver como tratam as vítimas, como as feridas custam a cicatrizar. A gente pode pensar assim, mas esses pais não perceberam que essa menina estava sendo abusada? Esses pais eram negligentes? Ela não passa isso pra gente, que os pais eram negligentes. Mas pode acontecer, obviamente, os pais não estarem percebendo, tá na cara, não estarem percebendo, pode acontecer. Mas eu não quero que fique a impressão de que uma criança abusada é filha de pais negligentes. Pode ser, mas pode não ser. Pode acontecer com qualquer um, com a minha filha, com a sua filha, com a filha de qualquer um. E então, como é importante falar sobre isso com seus filhos. Não tenha pudores em dizer para os seus filhos que, mesmo os filhos pequenos, principalmente os pequenos, que ninguém pode mexer nas partes íntimas desta criança. Que ninguém tem o direito de querer coisas sexuais com essa criança. E que se alguém
um adulto, mesmo um adulto que ela goste, começar a elogiá-la demais, a mostrar como ela é especial e depois tocar no corpo dela, mesmo que de uma forma inocente, tocou no joelho, isso é inadequado. A sua criança tem que saber disso. Difícil, né? É muito difícil falar sobre esse livro sem a gente se emocionar, porque, como eu disse, eu atendi casos no meu trabalho muito difíceis de crianças com 5 anos de idade abusadas, com adolescentes abusadas, com adolescentes que contavam abuso e a família não acreditava, com famílias destroçadas quando descobriram abuso, com casais se separando e porque era muito forte, muito pesado. Obviamente, a mãe conviver com o abusador, saber que estava vivendo com o abusador da filha. Mulheres que abusaram de meninos, isso era mais raro acontecer, era mais comum e muito comum, mais comum do que vocês pensam, de meninas serem abusadas por homens. Leia um livro com um lenço na mão. Ele vai causar raiva, ele vai causar choro, ele vai causar desespero, ele vai causar muitos sentimentos na gente, em você. Ele vai causar muitos sentimentos difíceis, mas é uma leitura excepcional que vale muito a pena. Recomendo Minha Sombria Vanessa. E vou acabar por aqui, porque o nosso vídeo está com 25 minutos já. Eu vou cortar para ficar um pouco menor, mas eu espero que tenham gostado e que se inscrevam no canal, porque se inscrevendo, vocês me ajudam a fazer o canal crescer e a levar conteúdo para mais gente. Não esqueçam de apertar nesse sininho que tem aí do lado para receber as atualizações do canal e eu te vejo num próximo vídeo cheio de novidades.